O que eu gostaria de dizer para a igreja brasileira? Primeiro, agradecer. Agradecer a Deus pela igreja brasileira. Hoje é uma das grandes forças de missionárias no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer muito, muito mais do que aquilo que a gente já está fazendo. A gente precisa... não, eu até me incluo também como igreja brasileira, porque eu sou brasileiro e nós, como igreja brasileira, a gente precisa entender primeiro esse ídolo de Jesus, né? Muitas das vezes nós confundimos missões como algo que precisa ser feito em países em dificuldade financeira, né? E eu acredito que a gente precisa fazer isso, né? E precisamos fazer muito, mas a gente não pode esquecer os outros países também, né? A gente não pode esquecer a Europa, né? Eu sei que a herança missionária nossa brasileira, quando a gente fala em missões, a gente pensa em África. E eu acho que a gente precisa continuar a pensar. A África ainda é um continente a ser alcançado, né? Mas a gente não pode também esquecer os outros continentes. A gente não pode fazer relação com missões com o desenvolvimento ou não do país. Tá? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração, nós como igreja brasileira, é que quando a gente pensa em missões internacional, essa missão ela é feita em euro ou em dólar, né? E isso está aí uma problemática grande hoje que nós missionários vivemos, né? Que é o câmbio, que atrapalha demais hoje muitos ministérios, né? Que é a falta do sustento, né? E a outra coisa que falta para a gente também é mais mobilização. Mobilização em oração, mobilização em levantar mais vocacionados para a obra e mobilização em se envolver, né, diariamente com missão, seja ela onde for. Né? Então, assim, nós, igreja brasileira, precisamos falar mais de missões, nós precisamos viver mais de missões, nós não devemos falar sobre missões somente num período específico da nossa agenda anual, mas a gente como igreja brasileira, a gente precisa viver missões, né? A gente, a gente não pode pensar no ID de Jesus como fragmentações, né? Como algo fragmentado, como de Jerusalém uma coisa e até os confins da terra outra coisa. A gente precisa ver tanto a questão local quanto a questão global como parte de uma coisa só, né? E aí, quando a gente tiver esse entendimento, a gente tá vivendo missões também. Então, a gente precisa se envolver, a gente precisa orar, a gente precisa manter os missionários. E eu falo manter missionário não só financeiramente, viu? A gente precisa sustentar o missionário em oração, a gente precisa sustentar o missionário emocionalmente, tá? A gente precisa cuidar do missionário, nós como igreja brasileira. E a gente precisa ter missões sempre no coração. Agora, falar para alguém que tá vindo para mim, para a Itália, né? A primeira coisa que eu te daria como sugestão é que você faça isso em obediência e também à sua igreja local, né? É importante a conexão desse futuro missionário com a igreja local. Você precisa ser abençoado pela sua igreja local. Depois eu aconselho você a procurar uma missão. Eu já fui missionário independente, tá? Hoje eu faço parte de uma missão, já fiz parte de outras duas missões e, e eu sei muito bem o que é ser um missionário independente e um missionário faz parte de uma missão. Então eu te aconselho a estar debaixo de uma liderança missionária, pessoas que vivem missões muito mais tempo que a gente, pessoas que sabem, que nos abençoam no momento em que a gente precisa e nos acompanha quando a gente está caminhando.
e outra. E, e ore, peça a Deus direcionamento para que você, no momento certo, né, sem queimar etapas, chegue no campo missionário, para você chegar bem, para você chegar bem cuidado, para você chegar abençoado e para que você seja um instrumento de grande valia na mão de Deus para alcançar aqueles que estão sem Cristo.